Amados, quando nós falamos a respeito de confiança, nós podemos dizer que nós vivemos um tempo em que há, em nós humanos, uma dificuldade de confiar. Nós vivemos tempos em que a gente ouve dizer que já existiu um tempo em que não era necessário assinar papel, não era necessário empenhar alguma coisa para se ter garantia do cumprimento da palavra, para que se tivesse garantia de que aquilo que foi comprado seria pago. Parece até uma lenda, né, irmãos? Que algum dia existiu isso, né? Que houve esse tempo. Mas nós sabemos que houve o tempo em que se dava não a palavra, né? Mas era o fio do bigode, né, irmãos? Ah, era o fio do bigode. Um tempo, amados, que está muito longe do que nós vivemos hoje quando nós falamos a respeito de confiar. Hoje, nos nossos dias, porque não existe confiança, ou porque existe uma grande dificuldade em confiar, nós precisamos assinar papéis, nós precisamos reconhecer firma, nós precisamos autenticar, não é? Nós precisamos validar aquilo que nós estamos falando, nós precisamos de fiador, nós precisamos de pessoas que validem mesmo aquilo que nós falamos ou fazemos. Hoje você paga uma conta e depois que você paga, você quita alguma coisa de um valor mais alto. Por exemplo, você quita um carro. Você vai lá, paga o carro. Aí depois que você pagou, você ainda precisa ter um termo de quitação. Porque não basta dizer que não basta pagar. Tem que ter o termo que diz que é verdade que você pagou. Por que isso, amados? Porque nós vivemos num tempo onde a credibilidade, ela está muito pouca. Acreditar está muito... há uma leviandade muito grande quando se fala a respeito de crer e acreditar e confiar. Infelizmente, irmãos, é uma tendência nossa de muitas vezes querer trazer Deus para o nosso nível. Nós queremos medir a credibilidade de Deus pela credibilidade humana. Como que eu não confio em ninguém. Como que eu vou confiar em Deus? Lembra aquele versículo que diz assim, olha, se você diz que ama o seu irmão e não ama a Deus, se você diz que não ama o seu irmão, mas diz que ama a Deus, é mentira. Muitas vezes nós vivemos isso na credibilidade, no confiar. Nós dizemos que não confiamos em ninguém, e isso gera em nós uma dificuldade de confiar em Deus. Nós temos vivido dias, irmãos, em que isso cada vez mais se intensifica. Por quê? Ontem nós ouvimos uma palavra, eu acho que eu vou falar algumas vezes a respeito disso, que o Espírito Santo me inspire a falar de formas diferentes, para que a gente possa trazer isso para o nosso entendimento e gravar isso na tábua do nosso coração. Se de fato, amados, nós que somos cristãos, que nos chamamos pelo nome do Senhor, nós que temos experiência com Deus, se de fato nós confiamos em Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você confia em Deus?
Nós precisamos, amados, confiar em Deus. Eu vou dar um exemplo para você, a respeito dessa confiança, do confiar em Deus. Assim como eu falei que houve um tempo em que a confiança era empenhada, né, no fio do bigode. Houve um tempo, amados, que quando um agricultor, ele ia plantar, o que ele fazia? Ele dobrava o seu joelho e ele orava. E ele dizia assim: Senhor, eu vou lançar a semente. Então que o Senhor traga a chuva. Que o Senhor traga o calor que essa semente precisa para germinar. O agricultor orava e falava assim: Senhor, não permita que as pragas cheguem até a minha plantação. Mas que o Senhor dê o crescimento. Que o Senhor faça crescer e frutificar e prosperar. E que o Senhor mesmo faça com que a minha colheita seja grande e abençoada. Não é verdade, irmãos? Por quê? Pelo confiar em Deus. Havia uma confiança em Deus. Hoje, amados, quando um agricultor ele vai plantar, claro que existem os espirituais, né, irmãos? Mas eu estou indo em via de regra. O que um agricultor faz? Ele olha na meteorologia para ver se vai chover, para ver se não vai fazer muito frio. Ele vai até a casa onde se compra sementes e ele diz assim: eu quero escolher a semente. E eu quero saber se a semente que você está me vendendo é de boa qualidade. Porque eu confio que se a semente for de boa qualidade, eu vou colher bons frutos. Eu confio que se aquela pessoa que cuidou da semente, se a tecnologia aplicada sobre a semente for uma tecnologia de ponta, eu confio que essa semente vai produzir bons frutos. Inclusive, eu tenho certeza que se eu comprar um bom adubo e eu adubar a terra vai produzir. Ou seja, amados, muitas vezes, usando esse exemplo, o que nós vemos é que deixamos de confiar em Deus, que Deus é aquele que faz brotar da terra, e passamos então a confiar em quem? Em nós mesmos, a confiar na tecnologia, a confiar no homem. Nós, amados, dizemos que confiamos em Deus, mas quantas vezes, se nós temos uma dificuldade financeira, nós deixamos de dobrar o joelho e orar e dizer assim: Senhor, eu vou confiar, eu vou crer que o Senhor vai providenciar, eu vou esperar o Senhor fazer a sua vontade, fazer a sua obra. Nós saímos correndo e vamos emprestar o dinheiro de alguém, vamos pedir um adiantamento do salário, vamos providenciar a venda de algum bem. De fato confiamos? De fato esperamos em Deus? De fato aguardamos que o Senhor venha com a sua provisão em nosso favor? Ou nós estamos já acostumados a resolver? Ou nós já estamos acostumados a recorrer às nossas capacidades e não mais esperar em Deus?
Talvez, amados, o nosso maior obstáculo em confiar em Deus seja exatamente um versículo que nós declaramos muito ele. Se eu estiver errada, depois os irmãos me corrijam, mas se eu não me engano está em Salmo 37, que diz, espera no Senhor. Perdão, Salmo 40. 37 é o entrega o teu caminho, né? Salmo 40. Espera no Senhor. Confia nele. E aí, irmãos, o que vai acontecer? Ele tudo fará. A questão, amados, do nosso tempo é que a questão do confiar está relacionada ao esperar. E quanto nós estamos dispostos a esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e me atendeu. Amados, 2021. Quem aqui tem paciência de esperar que o Senhor venha em seu favor? Quem de nós tem paciência de esperar que o Senhor faça? Principalmente, amados, porque nós precisamos entender que Jesus, quando Ele veio ao mundo, Jesus ele veio com um único e exclusivo propósito, que era salvar. Amém? Esse era o propósito do Senhor Jesus, salvar. Mas Jesus também curou, Jesus também libertou, Jesus ressuscitou, Jesus fez muitos milagres. Com qual propósito? Salvar. Veja que houveram algumas curas que o Senhor Jesus ele operou. E antes de curar, o que é que Jesus dizia? A sua fé te salvou. E aí ele era questionado, mas quem é esse homem para dizer que é pessoa que salva? E aí Jesus dizia assim, o que é mais fácil? Eu dizer, perdoados estão os teus pecados? Ou dizer, levanta e anda? Quando, amados, o Senhor, Ele permite que nós passemos por circunstâncias de dificuldade, de dor, de perda, de sofrimento, não é porque Deus tem prazer em nos ver sofrer, mas porque o Senhor, Ele tem prazer em nos aperfeiçoar. Ele tem prazer em nos ensinar, em nos aprimorar, em nos melhorar, em nos fazer mais parecidos com Ele. Amados, onde é que a palavra de Deus revela para nós a humanidade de Jesus? No fato de Jesus ter fome, Jesus tinha sede, Jesus se cansava, Jesus dormia, Jesus lamentou a morte de um amigo. Jesus, o Cristo, aquele que depois de 4 dias diria para seu amigo, levanta, Lázaro, sai para fora. Ele chorou a morte do seu amigo. Isso nos revela, amados, que Jesus, sendo homem, Ele nos ensina que nós precisamos confiar, mas confiar, amados, de fato. Se passamos por momentos de dificuldade, de dor, o Senhor, Ele quer nos treinar e nos ensinar algo. É com um propósito. E veja, amados, que esse propósito, muitas vezes, ele tem sido frustrado. O Senhor, Ele quer nos ensinar a confiar nele.
E qual é a nossa atitude? Por exemplo, eu preciso pagar uma conta amanhã. E veja que já houve tempo que era pior. Lembra daquela mulher no tempo do profeta Elias, que ela disse assim, olha, ou eu arrumo um dinheiro para pagar amanhã a conta, ou vão levar os meus filhos embora como escravos? Amados, nós não passamos por isso. É muito menos. Às vezes é o carro que vai levar embora. Às vezes é a geladeira que vai levar embora. E nós já o quê? Já nos apavoramos. Aquela mulher iria levar o filho dela. Quando nós vemos a história, amados, a palavra do Senhor diz que o profeta diz para aquela mulher assim, mulher, o que que você tem na sua casa? E ela disse assim, eu tenho um resto lá de farinha. O que que o profeta diz para ela? Faz um bolo para mim. Faz um bolo para mim, porque eu estou com fome. Faz um bolo para mim. E depois, Deus proverá. Irmãos, quantas vezes nós já vivemos experiência de nós dizermos assim, nossa, eu não aguento de dor de cabeça. Uma dor de cabeça. E alguém vem e fala para você assim, olha, você pode me ajudar com alguma coisa? E você diz assim, mas e a minha dor de cabeça? Eu preciso resolver primeiro o problema da minha dor de cabeça, para depois resolver o problema da pessoa. E nós deixamos a nossa dor de lado para ajudar o outro. Aquela mulher, amados, o que o profeta disse para ela, com aquela experiência, o que ela estava sendo ensinada, era confiar, porque ela se dirigiu a ele e disse, olha, você é o homem de Deus. Então eu vou confiar. Veja que hoje, amados, nós nos relacionamos direto com Deus. O véu do templo se rasgou, amém? Mas naquele tempo, a referência que se tinha de Deus era o profeta. Ela precisou deixar de lado o seu problema, o risco de que seu filho fosse levado, precisou deixar tudo de lado, para confiar que através daquele homem, o Senhor ia salvar, ia resolver o problema dela. Nós, hoje, amados, o que é que nós fazemos? Se o Senhor disser para nós assim, olha, espera que eu vou resolver. Nós marcamos hora para Deus. Olha, Senhor, se o Senhor não resolver até as 14h, não tem problema, que eu corro lá no banco e dou um jeito. Olha, Deus, se o Senhor não resolver, se o Senhor não tirar a minha dor, até tal horário não tem problema, porque eu corro ali na farmácia e eu compro um remédio. Sabe, irmãos, a nossa grande dificuldade hoje em confiar no Senhor é porque nós não queremos mais esperar. Nós fomos tragados pelo sistema que vivemos. Amados, é incrível, impressionante. Olha, eu estou aqui em Mogi Guaçu. Esses dias eu tive uma experiência assim. Eu estava aqui em Mogi Guaçu e eu mandei uma mensagem para alguém lá no Japão. Quantas horas de viagem, irmão, de avião daqui no Japão? Sei lá, 12 horas. 24 horas? 24 horas. Irmãos, incrível. Acho que creio que era a palavra certa na hora necessária. Irmãos, mas não deu 2 minutos. Eu recebi uma mensagem lá do Japão. Queridos, eu acabei de mandar, eu já recebi. Uau! Eu dobro o meu joelho. Eu oro ao Deus do céu, que está com o seu Espírito Santo dentro de mim.
e eu falo com Ele, e eu peço algo a Ele, e muitas vezes a resposta que eu tenho é: espera. Como esperar? Amados, se confiamos em Deus, precisamos esperar no Senhor. De fato, muitas coisas, amados, nós conseguimos acelerar processos. Porém, se o Senhor permite que passemos por situações que nos são adversas, é porque Ele tem um propósito. Se o Senhor permite que nós vivamos uma circunstância de dificuldade, é porque Ele tem um propósito. E eu penso, amados, que quantas coisas não se realizam nas nossas vidas, quantas coisas nós não vivemos porque nós não aceitamos o processo. Nós não aceitamos o que Deus está fazendo. Nós não confiamos. Nós não confiamos que sim, o Senhor está no controle de todas as coisas, e que no tempo certo Ele colocará todas as coisas no seu devido lugar. E aí o que é que nós fazemos? Nós interferimos. Nós ajudamos Deus. Amados, mas aquele que é imperfeito, coloca a mão no que é perfeito, atrapalha. O meu convite nessa noite é que nós, além de buscarmos aprender, reaprender a confiar no Senhor, é que nós façamos uma análise, irmãos. Se eu confio que a minha vida está na mão de Deus, se eu confiei a Ele a minha vida, e algo está acontecendo na minha vida que me é desagradável, se eu creio, porque a palavra do Senhor me diz que em tudo tem um propósito. A palavra do Senhor diz assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, amados? Todas as coisas. Não é possível. Eu estou doente e isso coopera para o meu bem? Sim, se você ama a Deus, coopera. Como coopera, amados? Porque isso vai me aperfeiçoar em alguma coisa. O Senhor está tratando comigo ou através de mim, em relação a alguma coisa. Mas se eu não confiar e eu não deixar que o Senhor produza em mim aquilo que Ele deseja, eu não vou viver aquilo que está preparado para mim depois. Veja o caso de Jó. Jó passou por um processo, amados, de perda terrível. Perdeu os bens, perdeu os animais, perdeu os filhos, perdeu a saúde. Jó só não perdeu a própria vida. Jó, amados, ele passou por um processo de perda. Mas a palavra de Deus diz que Jó permaneceu confiando em Deus. A palavra de que Jó, ele tem algumas frases, alguns versículos que narram as falas de Jó, que a gente repete muito. Uma delas diz, quando Jó, ele diz assim, olha, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando Jó diz assim, olha, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amados, isso é testemunho de confiança. Qual era o propósito? O propósito era glorificar o nome do Senhor através da vida de Jó. O propósito era que Deus
fosse glorificado através da vida de Jó, mostrando a Satanás que existe sim pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. Quando o propósito foi cumprido na vida de Jó, a palavra do Senhor diz que ele recebeu tudo em dobro. Amém, amados? Tudo em dobro. E se Jó tivesse desistido, ele teria recebido, amados? Não. Ele recebeu porque ele aceitou o processo e ele confiou em Deus. Existem alguns testemunhos que nós ouvimos que são maravilhosos. Eu me lembro de ouvir um testemunho de uma pessoa que não tinha nada para comer em casa. Não tinha nada para comer, nada para oferecer para os filhos comerem. E aí, quando foi na hora do almoço, o pai da família chamou e disse assim: olha, vamos nos assentar à mesa, vamos dar graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, vamos dar graças ao Senhor pelo alimento. E a esposa falou assim: mas não tem comida. E ele disse assim: mas nós vamos agradecer, nós vamos dar graças. E aí, eles sentaram na mesa, curvaram a cabeça e oraram, dando graças ao Senhor. Quando eles terminaram de orar, alguém bateu na porta. E quando bateu na porta, a pessoa que foi lá fazer uma entrega disse assim: olha, uma pessoa foi lá no restaurante e mandou trazer a comida para vocês. Aqui é a casa, rua tal, número tal, é isso mesmo. Pois eu vim fazer a entrega. E entregou a comida sobre a mesa. Uau! Quem de nós teremos essa confiança em Deus? Amados, talvez, o que é que nós faríamos? Nós sairíamos correndo, né? Lá no vizinho, bate palma, vizinho, empresta um pouco de arroz, o outro empresta um pouco de feijão, não é? A gente ia dar um jeito. Sim, amados, quando nós damos o nosso jeito, nós não vivemos a provisão de Deus, o cuidado de Deus, o jeito de Deus. E infelizmente, sabe quando é que nós nos submetemos a isso? Somente quando a gente diz assim: agora não tem mais nada para fazer. Agora eu não consigo fazer mais nada. É humanamente impossível fazer qualquer coisa. E aí a gente diz aquela famosa frase: agora só Deus. Mas aí não é por confiança, é por falta de opção. Não tem mais o que fazer. Por falta de opção, nós escolhemos Deus muitas vezes. Por conta disso, amados, não vivemos mais os milagres. Se estiver alguém enfermo, a palavra do Senhor diz assim: há alguém entre vós enfermos? Buscai os presbíteros para que orem, a unção com óleo trará a cura. Amém? O que nós fazemos quando nós estamos enfermos? Amados, hospital, farmácia, médico, Google, chá, né? A gente não faz simpatia, né, irmãos? Mas, se a gente for lembrar do nosso passado, é isso que nós fazemos. E aquela parte de dobrar os nossos joelhos e orar? Quem nunca ouviu dizer que alguém veio, recebeu a oração da cura e chegou em casa, tomou uma dipirona, não é? Irmãos, quantas vezes nós já vimos aqui dentro da igreja um cutucar o outro e falar assim: viu, tem uma aspirina aí? Tilenol? Você não tem dipirona? Chama a irmã lá que ela tem tudo na bolsa. Amados, o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo que Ele era no passado. Sabe por que Deus não abre o mar vermelho hoje? Não abre os mares mais?
Não precisa, irmãos. A gente constrói ponte. Para quê? Sabe por quê que Deus, Ele permite, amados, que a gente enfrente situações que muitas vezes nos são assim, aterrorizantes? Quando você fala assim, agora não tem mais nada para fazer. Porque só assim, nós voltamos a confiar nele. Que nessa noite, amados, nós possamos orar e dizer, Senhor, me ensina a confiar em Ti de novo. Senhor, me ensina a crer em Ti. Muitas vezes, se nós fôssemos bem sinceros, quando nós fôssemos orar de manhã, nós iríamos orar e dizer assim, Jesus, obrigado pela vida, o Senhor é meu amigo, obrigado pela sua bondade, mas deixa eu falar para o Senhor, pode ficar em casa, que eu me viro sozinho. O Senhor não precisa me levar em lugar nenhum, porque eu tenho carro, e eu dirijo, e eu vou, dou conta. O Senhor não precisa se preocupar com o clima, porque eu tenho blusa, eu tenho guarda-chuva, se fizer muito calor, eu tenho ar-condicionado. O Senhor não precisa se preocupar com nada. Se o Senhor quiser, pode ficar em casa. Porque, ó, eu dou conta de tudo. Comida, não se preocupe, Jesus, porque eu tenho dinheiro para comprar. Eu tenho, como que é, irmãos? Eu tenho air fryer. Eu tenho micro-ondas, eu tenho panela elétrica. Jesus, não se preocupe. Eu já resolvi tudo. Ah, como somos iludidos. Como nós, muitas vezes, nos deixamos levar pela cultura da nossa sociedade. Na verdade, amados, continuamos a ser como vapor. Continuamos a ser pó. Amém? Continuamos a ser. Dependemos de Deus, tanto quanto toda a humanidade sempre dependeu. Mas nos acomodamos na nossa humanidade, em achar que nós somos autossuficientes. E por isso nós deixamos de confiar. Lembre-se disso, amados. Confiar não é recorrer à última opção. Se confiamos em Deus, Ele é sempre a nossa primeira opção. A pessoa em quem nós confiamos, ela é sempre a nossa primeira opção.